Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre a terceira parte da disciplina de reações de complexos, neste caso especificamente sobre substituição de ligantes em complexos octaédricos. Antes eu gostaria de lembrar vocês para se inscreverem no canal do YouTube, onde a gente está colocando essas aulas, e hoje a gente vai abordar então 8 tópicos envolvendo os ligantes em complexos octaédricos. Bom, a gente vai começar falando sobre a ativação de complexos octaédricos, a cinética da reação, depois os efeitos do grupo de saída de ligantes espectadores estéreo, depois a hidrólise básica, a estereoquímica, as reações de isomerização e reações de oxidação e fotoquímica. Bom, dando prosseguimento, então essa disciplina está no capítulo 20, na página 514 do livro do Atkins, só para lembrar vocês, quem tiver acesso ao livro. Também é importante relembrar, antes da gente entrar sobre a cinética, as reações envolvendo complexos de octaédricos, mecanismos de reações que governam algumas reações de complexação. Foi mencionado na aula passada o dissociativo, onde a gente tem uma diminuição do número de coordenação. A primeira etapa consiste da perda do grupo de saída e depois a entrada do grupo Y, que seria o reagente, o ligante. O associativo, você tem um aumento no número de coordenação, então isso não é muita coisa, isso não acontece para os complexos octaédricos, mais comum para os complexos quadrado-planares. E o importante, que é o mais importante nesse caso, que é o mecanismo troca, aqui representado pela letra I. Bom, e aí você tem, então, o estado de transição, que é formado pela aproximação do grupo de saída, de entrada, que é o Y, e depois a saída do X. A gente vai ver com mais detalhes, então, esse mecanismo de troca, que é de complexos octaédricos. Então, você pode ter duas situações. Como você tem duas etapas, a pergunta é, qual dessas etapas é a etapa lenta, o que governa a cinética de uma reação? Então, vai ser a primeira etapa ou a segunda etapa? Se for a primeira etapa, onde a aproximação do ligante é a etapa mais importante, também conhecida como a etapa lenta, observa que você precisa de uma grande energia de ativação para que isso daqui aconteça, essa aproximação do ligante. Ou seja, a concentração do ligante vai fazer o efeito, vai fazer diferença na cinética da reação. Agora, se esse daí não é etapa determinante, como a gente pode ver um pequeno aumento da energia potencial, neste caso, e sim a saída do grupo abandonador, né, o grupo de saída, que neste caso aqui é representado por X, é o grupo de saída, e aí a etapa 2 vai ser a etapa determinante desse tipo de reação. E é isso que a gente vai estudar neste momento. Então, o complexo octaédrico pode acontecer, pode ocorrer em uma grande variedade de metais, principalmente os metais de transição, e nós vamos ver que, como mencionei, o mecanismo que engloba é o mecanismo de troca. Então, para a gente entender a equação que governa essa lei da velocidade e sua interpretação, a gente vai falar, então, do mecanismo de Eigen-Wilkins, onde a gente tem a reação geral da substituição do ligante, aqui está representando uma reação envolvendo o composto, o hexa-aqua-níquel 2 reagindo com amônia, aí você tem, então, a entrada do grupo amônia, a eliminação de água, e aqui você representa a reação global com Ml6 mais Y, onde a entrada do Y você tem a eliminação de ligante. Então, isso aqui seria a reação global. Como eu mencionei anteriormente, então pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa vai ser, então, a aproximação, né, desse ligante e formando, então, o estado de transição, né? E aí você teria, então, um Ml6 mais Y formando a Ml6,Y. Então, a gente poderia também representar essa primeira etapa, essa reação química aqui, Ml6 mais Y formando Ml6Y, com uma constante de equilíbrio, tá? Que é produto sobre reagente e é descrita aqui. A etapa 2, que é a etapa lenta, que vai descrever, então, a lei da velocidade, a cinética, que seria, então, a
esse estado de transição formar o seu produto, que neste caso seria o ML6Y formar o ML5Y mais L. Então, a cinética poderia ser descrita como a velocidade é igual a constante vezes a concentração desse estado intermediário. Então, seria K vezes ml6,y. Bom, então, a gente tem duas equações até o momento para se trabalhar. De uma maneira geral, de uma forma mais simples, é o seguinte: se você olhasse essa equação 1, que a gente pode chamar aqui de equação 1, e equação 2, e se a gente pudesse substituir o valor de ml6y pela a constante de equilíbrio, né, ser igual a KE vezes ml6 vezes y, ou seja, dependeria apenas da concentração do ligante, vezes a concentração do complexo, vezes a constante do equilíbrio, seria fácil de resolver, então, a lei da velocidade a interpretar. Mas o grande problema é que a concentração total do complexo, ela varia no meio, então a gente tem que levar essa consideração, essa situação em consideração. Então, a gente tem 3 equações para serem trabalhadas para a gente, então, determinar a lei da velocidade. E aqui a gente já tem a equação final, e você pode ver que a lei da velocidade, nesse caso aqui, ela depende da constante da velocidade, a constante de equilíbrio, e em função da concentração total do complexo vezes y, dividido por 1 mais KE vezes y, novamente. Então, o grande desafio aqui para a gente trabalhar é colocar essa equação em função de m total. Então, a gente vai deduzir agora uma forma de fazer isso daí. Então, vamos colocar agora um quadro branco, passar o ponteiro para a forma de caneta e colocar algumas considerações. Primeiro, falar que essa daqui vai ser a equação 1, essa 2, e essa seria a equação 3. Bom, agora a gente tem que buscar uma correlação entre a equação 1 e a equação 3. O segredo aí, a dica, é colocar, reescrever a equação 1 e a equação 3, ambas em função de ml6, função da concentração de ml6. Fazendo isso para a equação 1, a gente vai ter que ml6 é o quê? É a concentração do estado de transição dividido por KE, constante de equilíbrio, vezes Y. Bom, e colocando a equação 2 em função, a equação 3, né, neste caso, em função de mly, só apagar aqui, o que teremos? Colocando em função de 3, a gente vai ter que o mL6 é igual ao M total, a concentração do M total, menos mL6Y. Bom, então agora que a gente fez, a gente pode igualar essas duas equações, né? A gente pode comparar, né, igualando e 3. Igualando essas duas equações, o que teremos? A gente vai ter mL6Y dividido por KE Y é igual a M total menos mL6Y. Bom,
A próxima etapa é colocar essa equação em função de ML6Y, porque se a gente souber colocar em função dele, a gente consegue, então, trabalhar com ela. Bom, então, a gente vai ter que ML6Y dividido por KE vezes Y mais ML6Y, passando ele apenas para o outro lado. Opa, é assim, só corrigindo, igual a M total. Colocando em função de M L6Y vezes 1 dividido pela constante de equilíbrio, Y, mais 1, que é igual a M total. Bom, então, agora a gente pode colocar L6Y vezes, colocando o denominador igual para os dois. 1 mais KE vezes Y, que é igual ao M total, concentração de um M total, corrigindo aqui nesse ponto, isso, L6Y, passando então para o outro lado, dividindo, você vai ter que vai ser igual ao M total vezes o KE dividido por 1 mais KE Y. Então, se a velocidade ela é descrita em função de uma constante de velocidade vezes ml6y, a gente vai ter que ver, só substituir aqui agora por esse termo. Né? Substituir na equação, que V é função de K vezes a constante de equilíbrio vezes o M total, né? Concentração do complexo total, vezes, consertando aqui que está faltando o Y aqui também, na divisão, então M total vezes KY vezes a concentração de Y, dividido tudo isso por 1 mais KE vezes Y. E aí, o que o livro traz é que ele chama essas duas constantes aqui, a constante de velocidade vezes a constante de equilíbrio, as duas constantes em função de KOBS, ou constante de observação. Bom, então, deduzida a equação da lei da velocidade, perceba que ela depende agora, ela é função da concentração total do complexo vezes a concentração do grupo de entrada, vezes as constantes de equilíbrio, a constante cinética, dividido por 1 mais KE vezes Y. Bom, então agora, indo para uma outra tela aqui, a gente tem então a equação, né, escrita, e aí pode acontecer o seguinte: se a gente colocar
Pela constante de observação, você consegue obter a constante de observação, consegue obter a constante de equilíbrio como uma relação da outra, como mostrado aqui na equação, um multiplicado pela outra, né? O KE pelo K vai ser igual a constante de observação, você consegue chegar na cinética, né? Apenas dividindo uma pela outra, você acha a constante cinética. E aí, se esse valor da constante cinética, né, a cinética, ela não variar muito em função da entrada dos ligantes, significa que eles não afetam, né, a velocidade dessa reação, né? Então, basicamente, né, não vão fazer muita diferença. Bom, então, como é que a gente poderia trabalhar, nesse caso, com essa equação? Então, a gente tem duas situações. A primeira situação é que quando você tem a concentração do grupo ligante muito pequena, se a concentração do grupo ligante ela é muito pequena, esse termo aqui poderia se resumir, né, o denominador poderia ser igual a 1, aí você excluir esse termo. E aí você teria que a velocidade ela vai depender de K vezes KE vezes M total vezes Y. Então, essa é uma primeira situação. A segunda situação é quando você trabalha num ambiente saturado. Por exemplo, você imagina que o solvente é a água, então você está saturado de solvente. Então, esse termo agora, ele é muito grande. Então, você excluiria o 1, ele é muito maior que 1, e você poderia cortar KE com KE e Y com Y. Aí, neste caso, a sua velocidade, ela vai ser função apenas da cinética e da concentração total do complexo. Então, a gente falaria que nessa segunda possibilidade, a sua lei da velocidade ela é de primeira ordem, né? E nessa primeira possibilidade, a lei da velocidade é de segunda ordem, tá? E aqui a gente tem dados experimentais do ligante níquel, né, variando alguns grupos de entrada. Bom, dando continuidade, desenvolvendo a lei da velocidade, a gente sabe que a maioria das reações envolve complexos octaédricos, são de troca e são dissociativamente, ou seja, o ID, onde a etapa determinante da velocidade é a segunda etapa, ou seja, é a saída do grupo abandonador. Tá? Então, a segunda etapa da reação. Então, nesse caso, a gente consegue buscar uma relação entre os grupos de saída com a constante de velocidade e a constante de equilíbrio. A gente vê uma relação linear. No caso de um complexo à base de cobalto, a gente vê que o melhor grupo de saída são ligantes como iodo, nitrato, brometo e cloreto, né? Então, abandonam o complexo com maior facilidade. Por outro lado, a gente tem uma maior dificuldade da saída de ligantes como flúor. Então, a gente pode chegar na conclusão que um complexo como o cobalto é um complexo que é um centro duro, né, que se liga mais fortemente com ligantes pequenos e são bases duras. Agora, bases moles saem com mais velocidade. E aqui ele comenta do caso ródio, que tem uma afinidade com essas bases mais macias, como o iodo, o bromo e o cloro. Esse comportamento linear no gráfico do logaritmo da constante de velocidade, a gente vê, então, uma relação linear, então é uma boa relação com a energia livre de Gibbs. Bom, uma outra coisa que é importante em reação de complexação são os ligantes espectadores, são aqueles ligantes que não participam diretamente da reação, mas podem interferir na cinética. Quando um ligante espectador, como a amônia, é uma excelente base de Lewis, ou seja, ela é um doador sigma forte, ela pode contribuir, né, aumentar a densidade eletrônica em torno do átomo central e contribuir para a cisão do grupo abandonador e aumentando a etapa 2, ou seja, a cinética de liberação do ligante. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, a amônia, por exemplo, é um bom ligante espectador. Então, isso afeta a cinética da reação. Uma outra coisa que afeta a velocidade, a ativação de complexos octaédricos, é o efeito estéreo, ou seja, o impedimento, o estéreo-impedimento que vai favorecer a ativação dissociativa, ou seja, o ID, que basicamente, como comentei, é aquela segunda etapa do mecanismo de troca. E aqui, no caso, ele cita o complexo de cobalto, tá, com o ligante bidentado, que o nome é o 2,3-butanodiamida, que ele pode ser o da esquerda quiral e o da direita aquiral. Como vocês podem ver, existem um maior impedimento aqui para a saída do cloro no ligante quiral, onde a metila, nesse caso, é responsável por isso,
e aí ela está presente tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, a saída, ela dificulta a saída, e bem como depois uma reação química. Então, a gente fala que o complexo aquiral, nesse caso, ele é mais reativo, porque também você vai ter uma tensão aliviada no estágio de transição dissociativo com menor número de coordenação. Tá? Então, isso é uma explicação de por que um é mais ativo do que o outro, por causa dos efeitos estéreos. Agora, relacionado com isso aos efeitos estéreos, o cientista Tolman desenvolveu, usando cálculos computacionais que envolvem interações de Van der Waals, o ângulo de Cone, né, o ângulo de Tolman, nesse caso, que dá uma ideia que ligantes que podem afetar, nesse caso, a cinética reacional. Então, por exemplo, dependendo do ligante e do seu volume em relação ao átomo central, a cinética ou a constante de velocidade pode ser afetada. Então, vamos ver uma tabela que sintetiza o ângulo de Tolman para vários ligantes. A gente sai de ligantes pequenos como a metila, carbonil, o cloroetil, e aí você sabe o valor variando de 90, 95, 102, chegando até 182, como você tem impedimentos como ligante à base de fosfina, terquibutilfosfina, ou um ligante como trifenilfosfina, né, 145 ligantes volumosos, mostrado aqui na estrutura, ou ligantes aromáticos. Você vê aqui um ligante com 5 membros de um anel e com impedimento da metila. Agora você tem um trietilfosfina. Então, ligantes, do lado direito, ligantes que tem bastante efeito estéreo, e do lado esquerdo com menor efeito estéreo, que é a variação desse ângulo que foi medido. Uma outra coisa também que afeta a cinética de reações de complexações envolvendo compostos octaédricos é a hidrólise básica. Isso daqui é um comportamento bem interessante que mostra a hidroxila, nesse caso, ela atuando de fato nessa reação de uma cinética bem interessante. Então, quando você compara dois ligantes, o flúor e a hidroxila, que tem o mesmo tamanho no núcleo felicidade, na prática a gente vê que a hidroxila tem uma cinética bem rápida, né, para eliminar o cloro e reagir aqui com esse complexo à base de cobalto. Então, qual a explicação? A explicação é que a hidroxila, o hidrogênio dela, né, a hidroxila atua como uma base de Lewis. Então, ela atua como uma base de Lewis, formando uma outra base dentro do complexo, como NH2, que tem carga negativa, que aí o NH2 ele vai trabalhar como um bom grupo abandonador, que de certa forma ele vai estabilizar o complexo, porque ele vai atuar agora como doador sigma, como ele já era, e agora também como doador pi, onde vai ter carga NH2-. E uma forma da gente ilustrar, se você não entendeu como isso daí vai acontecer, de uma maneira bem simples, mostrando apenas a primeira etapa, ou uma das etapas, é o seguinte: a gente vai ter, então, um complexo que tem carga mais 2, à base de cobalto. Aí você teria o NH3, o NH3, e aumentar esse comprimento só para explicar para vocês o que iria, neste caso, acontecer. Então, com a presença, com carga 2+, com a presença da hidroxila, com seus pares de elétrons, você teria a hidroxila atuando como uma base, removendo hidrogênio, e o hidrogênio deixando seu par de elétrons, então, formando agora o grupo NH2. Aí você teria uma mudança na carga de complexo para +1, o cobalto continuar ligando com cloro, mas agora você tem um NH2, os demais são NH3, continua a mesma coisa. E a formação, né, de água.
Bom, próxima etapa seria o quê? Seria a saída da água, né? Do cloro como grupo de saída. E depois a água vai atuar como ácido de Lewis, reagindo novamente aqui, transformando NH3 e entrando posteriormente na esfera de coordenação como OH-, tá? Então, só que aí mostrando em 3 etapas como o anterior, tá? Então, aí você teria depois a saída do cloreto e a entrada da água, como mostrado aqui no mecanismo, né? A água entra, transformando NH2 em NH3, a carga voltando para... Na verdade, já continua sendo 2 mais, porque a hidroxila também tem carga negativa. Bom, estou dando continuidade. Uma outra coisa interessante que a gente viu nos complexos quadrado-planares é o efeito trans, né, que favorece uma mudança de isomeria que pode acontecer, e aqui a gente mostra algo interessante, onde uma reação que passa por intermediário, pirâmide quadrático, né, então, quando você tem um estado de transição para um complexo octaédrico, ele pode obedecer 2 situações, ele formar um estado intermediário que é o piramidal quadrático, ou formar um estado intermediário que é o piramidal triangular, né? Então, você tem um piramidal triangular e um piramidal quadrático. Se passar pelo quadrático, não existe a formação de isômeros ou a isomerização. Se passar por um piramidal trigonal, existe a situação, e essa situação ela vai acontecer quando você tem principalmente complexos na forma trans. Com esses ligantes, são boas bases pi que tendem então a isomerizar. Então, vamos ver. Quando ele é cis, então vai produzir sempre cis. Agora, quando é trans, dependendo do ligante, né, vai produzir compostos cis. Então, você tem uma mistura de cis e trans. Aqui ilustra melhor essa situação. Então, o X seria o grupo de saída. Primeira situação, se o X é o grupo de saída, forma então intermediário piramidal quadrático. Tá? Esse piramidal quadrático vai formar, então, um composto que não tem mudança. Nesse caso, seria um trans. Né? Aqui é trans, formou trans. Agora, se ele é piramidal triangular, sai aqui, ele vai para o estágio de transição, onde é piramidal triangular e não mais quadrático. Tá? Então, aí o ligante pode se aproximar por essas 3 direções, né? E aí formar, ou pode formar o trans, ou 2 compostos cis, né? Nesse caso aqui, seriam o mesmo, né? Só mudando a direção. Bom, então aqui você tem a formação então de isômeros, né? Uma mistura isômero-cis, se ele for piramidal trigonal, e sem isômero, se ele for só piramidal quadrático. E aqui ele explica no texto algumas situações que favorecem a esse tipo de mudança, né? Quando você tem, para os metais DN, complexos piramidais trigonais são favorecidos com as ligantes em posições equatoriais, ou seja, aqui no eixo equatoriais, são bons doadores π, um ligante bom doador π em posição trans ao grupo de saída. Então, você tem bons doadores π, vão favorecer esse tipo de reação. Bom, nesse contexto, também existe, quando ele está no estágio de transição, né, que ele também é trigonal bipiramidal, acontecer a possibilidade de existir uma pseudo-rotação de Berry, onde você teria os eixos axiais e equatoriais sendo trocados. Nesse caso, você vai ver um eixo equatorial, que é esse aqui da cor rosa, virando um axial. Né? O rosa depois do roxo vão virar um axial, e esse amarelinho vai passar a ser um equatorial juntamente com esse outro aqui da cor cinza. Você tem essa inversão. Então, isso é um complexo, uma pseudo-rotação de Berry. E aí isso pode ser aplicado quando? Pode ser aplicado, no caso aqui desse complexo à base de cobalto, onde a gente vê que inicialmente ele está ligado a um ligante bidentado, ligado a dois oxigênios, 2 grupos óxido, né? E depois, onde você tem no vizinho aqui uma metila sem ser deuterada, e depois com esse tipo de rotação, né, se ligado a um ligante agora com um hidrogênio deuterado, 3 hidrogênios deuterados.
Aí tem uma outra rotação que acontece com intramolecular, chamada de torção intramolecular, que não existe nenhuma quebra de ligação, apenas uma rotação ou torção da molécula, chamada torção de Byler, ou torção de Hajduk, como mostrado aqui, que pode mudar também a configuração. É um pouquinho mais complexo, só passando essa informação para vocês. Continuando, e uma das últimas reações que eu gostaria de comentar para vocês é a reação de oxirredução. Então, o complexo, um íon metálico, pode ter sua carga alterada. E esse mecanismo foi desenvolvido, foi estudado por Henri Taube em 1950. Então, você poderia ter um mecanismo de esfera interna e um mecanismo de esfera externa. Basicamente, a diferença dos dois é que existe o contato entre dois complexos para correr essa transferência de carga por uma ligação de ponte. E nesse outro aqui, não existe esse contato. Acontece uma espécie de tunelamento. Então, essa é a principal diferença entre esses dois mecanismos. Eles podem acontecer. O texto está dizendo que o primeiro envolve um processo de transferência de átomo, tá? As esferas de coordenadas reagentes compartilham o ligante temporariamente, formam um estágio de transição, ligação de ponte, e o outro não vai ter simplesmente a transferência de elétrons. Então, vamos ver de maneira bem ilustrativa para vocês entenderem. Então, imagina dois reagentes, dois complexos, com cargas diferentes, né? Um vai ser o agente redutor e o outro vai ser o agente oxidante, ou a gente vai sofrer oxidação. E aí, você tem um processo de associação, que é o processo que eles se aproximam, tá? Formando, então, o complexo a gente chama precursor, como se fosse um estágio de transição. Depois tem a formação de uma ponte, que é a reação, então, né, que tá de uma ligação química entre esses dois complexos. Depois existe um processo de transferência de elétron, né, ou transferência de carga, transferência de elétron. Depois, então, a quebra dessa ligação química e a formação de um complexo sucessor, os novos complexos formados. Depois você tem uma separação por um processo de fusão e a formação dos produtos. Então, esse é o mecanismo de oxirredução envolvendo a esfera interna, como vocês podem ver. E aí a gente vai ver a aplicação dele para essa reação à base de cobalto, né, com Cl ligado agora com, cobalto, ClNH3, 5 com carga mais 2, vai reagir com o crômio, nesse caso seria o crômio mais 3, formando, é isso mesmo, é crômio mais 2, falei errado, crômio mais 2, formando um crômio mais 3 e o cobalto mais 2. Então, essa reação aqui mostra a ilustração dela, bem, agora de uma maneira tridimensional, onde você tem um exemplo prático, né, do que eu detalhei agora. Repara que o cobalto inicialmente tem carga mais 3, né, o Cl tem carga menos 1, cobalto com carga mais 3 vai para carga mais 2, e o crômio reage mudando de carga, indo para carga mais 3, tá? Formando um complexo com cloro e com amônia. Então, são dois compostos diferentes, né? Dois complexos diferentes, onde você tem uma reação de oxirredução. E aí, o que o livro traz é bem interessante, falando, se o crômio sozinho hidratado, você quisesse colocar um cloro nele, fazer a adição de um cloro, essa reação ela vai acontecer de forma bem lenta. Então, essa reação, se fosse introduzir o cloro direto no crômio, que é um composto hexa hidratado, ia acontecer bem mais lento do que a gente está fazendo agora, né? Simplesmente pela formação, né? Você vê que você tem a ligação de um átomo, né? O crômio recebendo o cloro, e depois tem os outros ligantes da água, acontece uma velocidade bem, e a mudança também da oxidação acontece bem mais rápido do que você fizesse, então, aí de forma separada. Ou removesse o cloreto, né, do complexo, né, tentasse se ligar depois. Também seria uma coisa que demoraria mais velocidade. E aqui tem um desenho tridimensional, a carga é mais 4, porque cada complexo tem carga mais 2, formando o complexo novo com carga mais 4. Repara que teve variação de uma carga, né? A gente está falando de variação de uma carga aqui. E aí a gente fala que esse processo é equivalente, onde então resultou numa mudança no de oxidação de mais ou menos 1. Se fosse duas cargas, ele seria 2 equivalentes, ou biequivalente.
2 equivalentes. Aí, no caso, você tem um exemplo à base de platina. Platina 2, platina 4, você vê a platina indo para 4, né, oxidando, e a outra platina reduzindo. Bom, aí a gente tem vários complexos que podem atuar como oxidante, vários complexos que podem atuar como redutor, os átomos de ligação de ponte, né, que podem ser transferidos, né, que podem ser se ligados, e a cinética da reação. Tá? Bom, uma outra, então, mecanismo de reação de oxidação é o de esfera externa. Esse mecanismo, se você entender o primeiro, ele é até mais simples. Consiste, primeiro, da associação, que é essa aproximação formando o complexo precursor, como mostrado anteriormente. Agora vai ter a formação de ponte, a formação da ponte de ligação e a transferência do átomo, ou seja, transferência de elétrons. Vai ter isso daí? Não vai ter isso. Então, ele vai direto para a transferência de elétrons, que acontece com o mecanismo de tunelamento. Então, essa etapa aqui, ela não acontece. Depois você tem a formação do complexo sucessor e depois a formação dos produtos. Então, essa reação, ela acontece, por exemplo, do complexo de ferro mais 3 entre o complexo de ferro mais 2, formando o complexo de ferro mais 2, ferro mais 3. Então, nesse caso, o problema é que monitorar essa reação de autotroca eletrônica, ela é um pouquinho mais complicada, e aí você utiliza, por exemplo, a ressonância magnética nuclear para monitorar, em termos práticos, esse mecanismo de reação. E a última coisa que eu gostaria de comentar para vocês é que existem várias reações fotoquímicas e vários mecanismos de reações fotoquímicos. Então, é possível que o complexo ele receba a energia da luz, principalmente na região do ultravioleta, indo para um estado de ativação, né, ganhando aqui em torno, ele mostrando que ele pode receber em torno de 170, 600 kJ/mol, e consiga fazer reações de uma ordem de 10 a picosegundos de velocidade muito rápida, tendo aqui a cisão, por exemplo, do carbonil, né, ou tendo a mudança do estado de oxidação. Apenas uma curiosidade para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente termina essa parte de reações de complexação. Então, termina essa parte de reações de complexação, que é a parte 3, voltada a reações de complexos. Não se esqueçam de seguir no canal, se inscrever, quem não se inscreveu ainda. Tem os exercícios na nossa plataforma, né, quem está fazendo disciplina de Inorgânica 2, e desejo a todos um excelente estudo.